boa noite, meus queridos alunos. Estamos aqui nos reencontrando novamente. Agora partindo aí para nossa semana número 2 do agora nosso PET, volume número 4. Então vamos aí dar início à nossa semana número 2. Eixo temático: os cenários da globalização e fragmentação. O tema tópico dessa semana, turma: globalização e regionalização. As habilidades que vocês estarão adquirindo com os estudos dessa semana: compreender a produção do espaço na tensão da globalização e da fragmentação. Os conteúdos relacionados aí dessa semana: revolução industrial, industrialização, modelo produtivo, economia e sociedade. A interdisciplinaridade com os estudos dessa semana, turma. Pressupõe-se que o estudante seja capaz de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais no âmbito local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e as possíveis relações entre eles e estimular o desenvolvimento do espírito crítico. O tema dessa semana, turma, será Revolução Industrial, com a duração de 1h40. Então vocês terão aí 2 horas aula, né? A carga horária tão importante para que vocês tenham aí o ano letivo positivo. Então vamos dar início aí. Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o período de grande desenvolvimento tecnológico que teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Com o tempo, esse desenvolvimento espalhou-se para diversas partes do mundo, como Europa Ocidental e os Estados Unidos. Contudo, a Revolução Industrial e as transformações causadas por ela possibilitaram a consolidação do sistema capitalista. Então, nessa época, pessoal, a gente teve ali o início do sistema capitalista, que foi então consolidado com a partir da Revolução Industrial, né? Que veio para que realmente o capitalismo tivesse aí, né, essa consolidação e permanecesse até os dias de hoje, né, como a principal meio de sistema econômico mundial. A economia a nível mundial sofreu grandes transformações. A produção de mercadorias obteve um grande impulso, já que a produção manual foi substituída pela utilização de máquinas. Então a Revolução Industrial tem como seu principal fato essa maior produção, né, das mercadorias, né, dos nossos bens de consumo, principalmente a partir da substituição da produção manual pela produção das máquinas, né? Então essa manufatura foi substituída pelas máquinas, onde o sistema maquinário então conseguiu produzir mais os bens de consumo. O resultado foi a exploração dos recursos da natureza de maneira excessiva, uma vez que a capacidade produtiva aumentou. Infelizmente, com essa capacidade, com esse aumento da capacidade produtiva, como consequência negativa, tivemos aí uma maior utilização dos recursos naturais, né? Então houve mais impactos e danos ao nosso meio ambiente. Seria então o principal fator negativo com a Revolução Industrial, que nos trouxe tantos benefícios, né? Mas temos também o ônus, né? Esses pontos negativos que veio junto com esse
capitalismo, né, que a gente vê aí, que se consolidou com a Revolução Industrial. Nas relações trabalhistas, a Revolução Industrial também gerou grandes impactos e mudanças, despertando reações dos trabalhadores cada vez mais explorados no contexto industrial. Então, nas relações trabalhistas, tivemos uma grande transformação com a Revolução Industrial, turma. Despertando aí reações dos trabalhadores que foram, a partir dessa época aí, muito explorados, né, num contexto industrial aí, que hoje às vezes não é tão diferente por conta dos baixos salários pagos, né, vamos dizer assim, principalmente que a gente tem vivido aqui no Brasil e nesses países emergentes em desenvolvimento, né, onde eles são muito explorados por conta da mão de obra barata, né? Temos uma taxa grande de desemprego e as pessoas às vezes aceitam salários baixos, né? Então essa questão aqui, ó, ainda da exploração, né, ainda vivemos um pouco essa realidade desde o século XVIII, né? Então é uma realidade que se vê há muitos e muitos anos. Causas da Revolução Industrial: a expansão do comércio internacional dos séculos XVI e XVII trouxe um extraordinário aumento da riqueza para a burguesia. Então, essa classe da sociedade, a burguesia, que era a principal, a principal ativa, vamos dizer assim, na Revolução Industrial, né? A classe da burguesia que detinha muito do dinheiro, né, da moeda naquela época, que investia bastante nas indústrias, né? Então ela teve um aumento muito grande da sua riqueza, né? Isto permitiu a acumulação de capital capaz de financiar o progresso técnico e o alto custo da instalação das indústrias, né? Foi o que a gente acabou de comentar. Então ela financiou muito esse processo de revolução industrial. A burguesia europeia, fortalecida e enriquecida, passou a investir na elaboração de projetos para aperfeiçoamento das técnicas de produção e na criação de máquinas para a indústria. Então, como a gente tem dito, ela enriquecida, né, se fortaleceu aí e investiu bastante, né, nesse desenvolvimento na Revolução Industrial das máquinas, né, das técnicas. Então, investiu no processo técnico, científico aí, industrial. Logo verificou-se que uma maior produtividade e se aumentavam os lucros quando se empregavam na máquinas em grande escala. Então a burguesia, que não era bobo nem nada, ela percebeu que esse investimento tinha um grande retorno, né? Então quem tem dinheiro para investir, né, aquela situação, né? Quem tem dinheiro para investir tem uma grande chance, né, de ganhar mais dinheiro, né, de multiplicar aquele investimento, né, e assim um dos grandes pontos do capitalismo é esse, né? Quem tem o capital, tem condição de investir, vai ficando cada vez mais rico, né? Vai conseguindo uma concentração cada vez maior desse capital. Consequências da Revolução Industrial: o longo caminho de descobertas e invenções foi uma forma de distanciar os países entre si, no que diz respeito ao poder econômico e político, né? Então, se a Revolução Industrial, consequência, com o avanço da Revolução Técnico-Científica, trouxe essa globalização que aproximou muitas pessoas, né? Infelizmente, distanciou os países entre si no sentido, né, do poder econômico e político também, onde a gente tem as grandes potências, cada vez mais grandes potências, e os países aí pobres, né, com muita dificuldade. Alguns aí conseguem se tornar aí países em desenvolvimento, países emergentes, né, por conta de algumas condições, seja elas de matéria-prima, no seu território, por exemplo. Mas a grande maioria dos países subdesenvolvidos vão ficando cada vez mais pobres nesse sistema que a gente vive hoje. Afinal, nem todos se industrializaram ao mesmo tempo, permanecendo na condição de fornecedores de matérias-primas e produtos agrícolas para os países industrializados. Então, aí uma das grandes consequências, né? Eles fornecem apenas as matérias-primas, não lucram tanto,
não tem esse retorno para a sociedade ali, e aquele dinheiro fica concentrado nas mãos de poucas pessoas e, como consequência, infelizmente, essa desigualdade aí cada vez maior. Essas diferenças marcam até hoje as nações do mundo, que são divididas entre países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Uma das maneiras de medir se um país é avançado é avaliar o quanto ele é industrializado, né? Então, o processo de industrialização nos países, quanto esse país é industrializado, é um fator que possa medir se aquele país é um país em desenvolvimento, né? Então, como consequência, um país industrializado, ele tem grandes chances de ser um país desenvolvido. Fases da Revolução Industrial. Contudo, é importante deixar claro que, apesar de ser apresentada em fases, a Revolução Industrial não teve ruptura, sendo, portanto, um processo contínuo de transformações socioeconômicas, tecnológicas, que transformou a produção capitalista. Então, turma, vamos estudar agora as fases da Revolução Industrial, só que essas fases elas não tiveram uma ruptura, né? Desde lá do seu início, né, da primeira Revolução Industrial, ela tem se tornado aí contínua até os dias de hoje, sofrendo as transformações de acordo com essas transformações socioeconômicas, né, e tecnológicas ao longo desse tempo todo já que a gente tem vivido aí. Primeira Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial corresponde à sua eclosão no século XVIII, 1760 a 1850, limitada à Europa Ocidental e tendo a Inglaterra como precursor. Então aqui a Inglaterra foi a precursora do início, né, da Revolução Industrial, lá no século XVIII. Essa primeira fase representa o conjunto de mudanças no setor econômico e no setor social, possibilitado pela evolução tecnológica. Esses avanços contribuíram para a consolidação de uma nova forma de produção, bem como deram início a uma nova realidade industrial, estabelecendo um novo padrão de consumo na sociedade e novas relações de trabalho. Então, teve aí então essa maior condição de produção e também uma transformação nas relações de trabalho. Foram os principais fatores aí que sofreram mudanças com a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial possui como marco a substituição da manufatura, né, o trabalho manual, pela maquinafatura, onde foi substituída pelas máquinas, ou seja, a substituição do trabalho humano e a introdução de máquinas capazes de realizar esse trabalho com maior precisão e menor tempo. Então as máquinas têm uma maior capacidade de produzir em menos tempo, em maior quantidade, né? E também com maior precisão no trabalho. Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho extenuante. Nas indústrias inglesas do período da Revolução Industrial, a jornada diária de trabalho costumava ser até 16 horas, com apenas 30 minutos de pausa para o almoço. Então, vocês veem que lá no início da Revolução Industrial, os trabalhadores sofriam bastante, né? Tinham poucos direitos trabalhistas, né? Tinham uma carga horária muito grande, uma jornada muito alta de trabalho diária, né? E com, por exemplo, esses direitos de trabalho quase não existiam. Por exemplo, 30 minutos apenas de almoço, por exemplo. Os trabalhadores que não aguentassem a jornada eram sumariamente substituídos por outros, né? O que a gente vê que acontece nos países subdesenvolvidos, né? Quem não aceita os baixos salários, ainda que a gente já comentou um pouco sobre ainda dessa exploração, né? Eles são substituídos por outros, né? Era o que acontecia. Quem não aguentasse essas condições eram substituídos por outros trabalhadores que estavam desempregados. Não havia nenhum tipo de segurança para os trabalhadores e constantemente acidentes aconteciam, né? Então não existia nada de segurança do trabalho naquela época. Então essas condições eram muito, esses riscos no trabalho eram muito altos, né? O acidente mais comum era quando os trabalhadores tinham seus dedos presos na máquina e muitos os perdiam. Então a gente tinha ainda esses acidentes de trabalho com muita frequência, né? Infelizmente
perdiam partes aí dos dedos, né? Como consequência dessa falta de segurança de trabalho no início da Revolução Industrial. Os trabalhadores que se afastam por problemas de saúde poderiam ser demitidos e não recebiam seu salário. Então, olha para vocês verem. Eles tinham um acidente, se afastavam, corriam um grande risco, né, de perder o seu trabalho, né, e também não recebiam o salário. Então, zero em relação aí a direitos trabalhistas. Só eram pagos funcionários que trabalhavam efetivamente. Então, só recebia quem realmente trabalhava. Nesse período, houve a expansão do comércio e a mecanização possibilitou maior produtividade e, consequentemente, o aumento dos lucros, né? Então, houve uma expansão do comércio, né, e essa mecanização, né, essa substituição da mão de obra do homem pelas máquinas, né, possibilitou uma maior produtividade e, consequentemente, maior lucros, né? Mais lucros aí para quem para os donos das fábricas, né? Quem aí tinha condição de investir naquela época, né? Como a gente estudou, daquela classe da burguesia. As indústrias expandiam-se cada vez mais, criando então um cenário de progresso jamais visto. Então, as indústrias tinham muitas condições, né, de se expandir naquela época, nesse início da Revolução Industrial, onde o lucro, né, foi muito alto. Então, no início, a Revolução Industrial foi muito vantajosa para quem ali estava investindo. As principais invenções do período contribuíram para o melhor escoamento das matérias-primas utilizadas nas indústrias e também favoreceu o deslocamento de consumidores e distribuição dos bens produzidos, né? Então a gente teve aí essas invenções da época a partir aí desse investimento que houve técnico científico, né, igual principalmente feito pela burguesia, permitiu essas invenções, como principalmente nos transportes, um melhor deslocamento no transporte, no escoamento, vamos dizer assim, dessa matéria-prima e também na distribuição, né, desses produtos aí produzidos, né? Então, houve então a partir da Revolução Industrial essa grande facilidade na produção e na distribuição dos bens e materiais de consumo. Os principais avanços tecnológicos conhecidos nessa fase foram: então, os principais avanços tecnológicos conhecidos nessa fase aí, pessoal, foram o uso do carvão como fonte de energia para a máquina a vapor. Então, a gente teve aí o uso do carvão, né, como a principal fonte de energia, né, para a máquina a vapor, que foi a principal avanço aí tecnológico que a gente teve, que permitiu que as indústrias tivessem essa produção tão alta, né, lá no início. Desenvolvimento da máquina a vapor e criação da locomotiva, invenção do telégrafo. Então, a locomotiva para o escoamento, né, distribuição do que era produzido lá nas indústrias, né, e a invenção do telégrafo para a comunicação, né, para que tivesse essas relações aí no comércio desses produtos principalmente. Aparecimento de indústrias têxteis, como a do algodão. Então, é um tipo de setor de uma atividade que avançou muito nessa época, né? As indústrias têxteis e ampliação da indústria siderúrgica, né? Que possibilitou aí vários produtos aí produzidos aí nessa época, com a ampliação da indústria siderúrgica, né? Que avançou de forma muito considerada na primeira Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial. A segunda fase da Revolução corresponde ao processo evolutivo das tecnologias que modificaram ainda mais o cenário econômico, industrial e social. Então, essa segunda fase, né, foi vamos dizer assim, uma sequência, né, nesse processo da Revolução Industrial, né, com um avanço técnico-científico, né, esse processo evolutivo das tecnologias, né, a gente teve então aí a segunda Revolução Industrial, que teve aí, a partir então um novo início na transformação, né, nas relações do cenário econômico, industrial e social. Essa fase iniciou-se a partir da metade do século
XIX até o início do século XX. Então a gente teve ela aí nesse período entre o século XIX e o século XX, findando-se durante a Segunda Guerra Mundial, que foi entre 39 e 45. Então ela teve seu período até a Segunda Guerra Mundial, pessoal. A Segunda Revolução Industrial. Foi nesse período em que a Revolução deixou de limitar-se à Inglaterra, espalhando-se para outros países como Estados Unidos, Japão, Alemanha e França. Então, na primeira Revolução Industrial, a gente tinha como uma única grande protagonista, né, a Inglaterra. Só que nesse período que a gente citou entre o século XIX e o século XX, a Inglaterra deixou, né, turma, de ser protagonista, né? Tivemos outros países aí, então a gente teve maiores condições, né, nesse processo evolutivo das tecnologias. A partir que tivemos Estados Unidos, Japão, Alemanha e também a França, né, nesse cenário, e com isso contribuindo para esse desenvolvimento dessas tecnologias e também na segunda revolução industrial. Foi nesse período que surgiu o capitalismo financeiro, que acabou por moldar essa fase que ficou conhecida como o período das grandes inovações. Então, até esse período aí da Segunda Guerra Mundial, ficou conhecido também como capitalismo financeiro, onde a gente teve aí, né, um grande avanço e também o período, né, dessas grandes inovações tecnológicas, né, muito principalmente para serem usadas, né, no período das guerras aí, né. Esse avanço e aperfeiçoamento tecnológico possibilitou aumentar a produtividade nas indústrias, né, bem como os lucros obtidos. Então, esse avanço todo aumentou ainda mais, né, o processo de produção das indústrias, né, e como consequência, claro, mais lucros, né, obtidos por elas, pelas empresas, pelas indústrias, porque fez estes investimentos. O mundo vivenciou novas criações e o incentivo à pesquisa, principalmente no campo da medicina. Então o mundo vivenciou aí nesse período novas criações, né, principalmente aí com as pesquisas, principalmente no campo da medicina, que nos ajudou desde dessa época, né, com a criação aí de vacinas, né, que hoje, né, a gente tem visto aí tão necessária, né, por conta da pandemia. Então, essa época ajudou muito no avanço aí da medicina, que tem nos ajudado muito, né, no combate, numa melhor qualidade de vida que a gente tem tido aí, né. Então, estamos aí hoje esperando uma vacina também, né, nesse tempo aí que a gente tem vivido. As principais inovações dessa fase da revolução são a eletricidade, antes usada apenas no desenvolvimento de pesquisas laboratoriais, passou a ser usada também no setor industrial. Então, a gente teve aí também a eletricidade, né? Esse sistema de energia, que antes era só utilizado no desenvolvimento de pesquisas laboratoriais, passou a ser também, turma, utilizado aí no setor industrial, e assim contribuindo consideravelmente, né, no aumento da produção, né, do processo produtivo dos nossos bens e materiais aí que a gente consome nos dias a dias aí nosso. O petróleo passou a ser utilizado como combustível e seu uso difundiu-se com a invenção do motor a explosão. Então, nessa segunda revolução industrial, o petróleo também começou a ser muito utilizado e a gente teve aí, então, a invenção, né, difundiu-se com a invenção do motor a explosão. Então, através também da utilização desse tipo de processo de captação de energia, o motor a explosão, o petróleo como fonte de energia foi muito utilizado na segunda revolução industrial. A substituição do ferro pelo aço, porque através do ferro, né, a gente tem uma maior facilidade, né, para produzir vários bens de consumo que a gente tem, principalmente os carros, né, o ferro, as ligas metálicas de ferro, né, substituídos pelo aço, principalmente nos carros, né,
possibilitou também uma maior produtividade. O surgimento de antibióticos, como a gente estudou, né, o avanço da medicina, não só nas vacinas, como também na produção, no surgimento de antibióticos, contribuiu bastante aí com o avanço da segunda revolução industrial. A construção de ferrovias e navios a vapor, possibilitando aí também um maior escoamento dos produtos, né? E com isso a gente teve então uma maior facilidade no transporte, né? Nessa segunda revolução industrial. A invenção do telefone, da televisão e da lâmpada incandescente, né? Outras inovações tecnológicas que surgiram a partir, né, com esse crescimento e da revolução industrial. O uso de máquinas e fertilizantes químicos na agricultura. O agronegócio avançou também de forma bem considerável, turma, na revolução, na segunda revolução industrial, nesse período que a gente acabou de comentar. A terceira revolução industrial, que seria a terceira fase da revolução industrial, iniciou-se na metade do século XX, após o fim da Segunda Guerra Mundial, e ficou conhecida também como a Revolução Técnico-Científica, né? Então, essa última e terceira revolução industrial, também chamada de Revolução Técnico-Científica, teve seu início com o fim da Segunda Guerra Mundial. E início ali também que a gente estuda um pouco em geografia e também história, que é o início da Guerra Fria, né? Que foi aquela guerra entre os Estados Unidos e a União Soviética que realmente teve um grande avanço técnico-científico, né? Porque a guerra entre esses países foi muito voltada para esse avanço, né, técnico-científico neste período. A principal mudança representada por essa fase está associada ao desenvolvimento tecnológico atribuído não só ao processo produtivo, mas também ao campo científico, né? A industrialização nesse momento espalhou-se pelo mundo. Então a gente teve aí também esse processo de globalização da industrialização, né? Chegando a vários países no território mundial. Os principais marcos desse período podem ser vistos por meio dos aperfeiçoamentos e das inovações nas áreas de robótica, né? Então a gente teve esse aperfeiçoamento nas inovações e também na robótica, né? Então a gente teve um grande marco nessa terceira revolução por conta desses avanços nesses setores. Na genética, através da biotecnologia, principalmente telecomunicações, principalmente, né, a gente tem essa globalização, a gente através das comunicações, dos meios de comunicação que a gente tem hoje, né, aproximando cada vez mais as pessoas. Eletrônica, né, a gente tem esses produtos eletrônicos que cada vez mais, com o passar dos anos, mais eficientes, né, e mais desenvolvidos, né, esses produtos eletrônicos. Transporte e infraestrutura, o transporte, né, cada vez mais desenvolvido e aproximando também os países, aí, as pessoas, as cidades, os estados, as comunidades em geral, né? E a infraestrutura das cidades, né, cada vez mais urbanizadas, né? A gente tem tido aí, principalmente aí nos países desenvolvidos, né? Os países subdesenvolvidos ou também em desenvolvimento ainda sofrem muito com as desigualdades, principalmente no acesso a uma infraestrutura de qualidade para todos. Tudo isso transformou ainda mais as relações sociais e modificou o espaço geográfico, né? Então, essa transformação do nosso espaço geográfico foi muito grande, né? Também nas relações sociais, né? Esse espaço geográfico, principalmente transformado com a substituição, com esse avanço tecnológico, com a consolidação do capitalismo e a globalização, infelizmente transformou muito o nosso meio natural, né? Urbanizando cada vez mais as cidades, né? E com isso a gente tendo também vários danos ambientais, né? Então que com esse grande avanço, né, que a gente tem aí, técnico-científico, a gente possa então partir para uma quarta revolução industrial, né, que seja através do desenvolvimento sustentável, né, porque a gente precisa muito desse desenvolvimento sustentável para garantir, principalmente para vocês, essa próxima geração, né, uma qualidade de vida
que possa existir, né, para todos. Esta fase representa o avanço tecnológico, especialmente no sistema de comunicação e transporte, o qual possibilitou uma maior integração econômica e política, que a gente já comentou bastante, né? Com a globalização, a gente tem uma maior integração do mundo, principalmente com meios de transporte e comunicação, e também econômico, né? As economias aí muito próximas uma das outras, relações, as trocas comerciais que a gente tem aí nos dias de hoje. A tecnologia nessa fase da revolução permitiu diminuírem-se tempo e distância, aproximando pessoas do mundo todo e possibilitando a transmissão de informações instantaneamente, ultrapassando os obstáculos físicos, culturais e sociais, né, que a gente tem já falado aí, né? Essa maior integração do mundo todo, né? Das informações, das pessoas, ultrapassando os obstáculos físicos, culturais e sociais, né? A gente tem essa relação social muito grande aí, essa maior integração de tudo e de todos nesse mundo cada vez mais globalizado, principalmente a partir dessa terceira revolução industrial, ou seja, essa terceira essa revolução técnico-científica, né? E como eu já falei para vocês, né, que a gente possa partir então para uma quarta revolução, né, a revolução do desenvolvimento sustentável, para garantir uma qualidade de vida para essa geração que a gente tem aí, né? Que vocês então realmente sejam uma geração mais consciente. Pessoal, para saber mais, assistam esse vídeo aqui sobre Revolução Industrial, para contribuir com os comentários aqui do professor sobre essa semana número 2 do nosso PET volume 4. Terminamos por aqui essa primeira videoaula. Daqui a pouquinho nos encontramos novamente para a gente ter a nossa segunda videoaula sobre as atividades dessa semana número 2. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.